Em nosso estudo de hoje, a lição 51 do livro Justiça Divina, que tem por título Nas Leis do Destino. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, por meio de leis, que lhes expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis da feição primitiva podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução dos limites e que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural que incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso, contudo, se não lhe atende às necessidades, sofrerá para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É inútil que dignatários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito, por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se, por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou. Mas se esquece de que mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outrem. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quanto deseja a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não pode já raciocinar pelo cérebro alheio nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam, e para isso, sendo o amor, repletou-lhes o caminho de bênção e luzes, e sendo justiça, determinou que possuísse cada um de nós vontade e razão. A vida assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. É muito comum aqui na Terra, por conta do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Aí está a raiz de tudo. A gente começa a desenhar a figura de Deus segundo os meus caprichos. Inclusive é muito comum ainda na ideia sectária, de divisão, que os fiéis das diversas religiões, eles costumem achar que Deus é aquilo que o nível de interpretação deles permite com que eles entendam. Então faz meio que uma exclusão. Né? Deus é dessa maneira e quem não pensa dessa maneira igual a mim vai estar diferenciado, vai estar de alguma maneira renegado, vai estar de alguma maneira perdido ou fora da salvação, como alguns termos que a gente encontra por aí. E a gente começa a estudar o movimento cristão e eu vou encontrar que principalmente na figura de Paulo de Tarso, quando Paulo de Tarso começa a converter os gentios, a buscar aqueles que não são judeus e levar a boa nova, e principalmente uma carta que essa me emociona muito, né, que é a carta aos Gálatas, quando Paulo de Tarso ele fica incomodado com o fato de Pedro e a Assembleia, né, Pedro, Tiago e a Assembleia dos Judeus terem exigido que um jovem menino chamado Tito, que mais tarde ganhou até uma carta também, está lá no Novo Testamento, o Tito, ele sendo gentio, ele foi obrigado a ser circuncidado. Ele foi obrigado a ser circuncidado. E ele se submeteu de maneira muito humilde, e o Paulo, a partir dali, falou, não, você não tem que submeter ninguém à circuncisão. Não é a circuncisão que faz diferença.
É o Espírito Santo que faz a diferença. E a partir daquele momento ali, daquela discussão, o Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, ele fala assim, ó, a partir de agora o mais importante é se você encontrou em Jesus o seu guia e modelo, se você aceitou a figura do Cristo e os seus postulados, até filho de Abraão você também é. Quer dizer, até a genealogia tão valorizada pelos judeus, Paulo de Tarso quebrou. Mas, nos dias de hoje, muitas pessoas querem criar o seu próprio Deus e ou você está comigo ou você está semigo, como dizem aí no popular. E aí o que é que o Emmanuel vem fazer para a gente? A gente tem que perceber uma coisa. A maneira que Deus ele sentencia a gente é através de leis que a gente está aqui, encarnação por encarnação, procurando compreender as suas leis. E é claro, a gente vai compreendendo essas leis através do nosso próprio sacrifício. Emmanuel usa em um determinado momento aqui do texto o exemplo do fogo. Fala, a gente sabe da utilidade do fogo hoje, mas a gente sabe também que se colocar a mão no braseiro, como ele diz aqui, é natural que incorra de imediato as consequências. Então a gente vai aprendendo que uma das leis de Deus, querendo ou não querendo, ele colocou a mão no braseiro, você vai se queimar. E depois ele fala da máquina também, dá um outro exemplo, enfim, está aí no texto. E depois ele fala na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos também. Vai ocorrer também o mesmo no plano da consciência. Então, não vai adiantar a gente ficar pintando aquele Deus nos moldes ainda do Velho Testamento. Vamos acrescentar aqui o estudo do Emmanuel hoje, que no Velho Testamento, aquela época, você precisava ainda pregar um Deus que fosse vingativo, Deus apenas de um povo, um Deus que fez a aliança, inclusive com Abraão, através da circuncisão, está lá no livro da Gênesis de Moisés, né? E era o povo escolhido, tudo bem. Quando chega em Jesus, a parábola do festim fala até sobre isso, né? O que é que ele fala na parábola do festim? Ele fala, eu tive os profetas, vocês mataram os profetas todos. Teve meu próprio filho, o Cristo veio aqui na terra e vocês mataram também. Né? Então agora faz o seguinte, né? Para a festa aqui, chama todo mundo que está aí. Agora pode chamar todos os que são das outras culturas também, todos os gentios também, mas com uma condição. Para ficar aqui na festa tem que ter a túnica nupcial. Né? Tem que ter o coração voltado de vontade de melhorar. Mesmo sabendo que a gente é imperfeito, a gente tem vontade de melhorar e a dedicação ao estudo, a gente sabe que a porta da perdição é larga, a da salvação tem que ter resignação, tem que estudar o autoconhecimento, estudar a si mesmo para depois se melhorar, a gente sabe disso. Ele fala aqui no final, não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Deus não bajula nem condena ninguém. Somos nós que ainda, desobedecendo às suas leis, ficamos sujeitos às consequências dessa desobediência. Fala, recorda que não pode raciocinar pelo cérebro alheio, nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que se engrandeçam. Né? Ele vem falar aqui para a gente, para isso, sendo amor, aí deu caminho de bênção, de luz, e sendo justiça, determinou que cada um de nós, né, que a gente tivesse vontade e razão. Então tem um momento aqui no texto que ele vai estar fazendo essa diferença. Né? Sendo amor, deu isso. Sendo justiça, deu isso. E Emmanuel ainda faz questão de lembrar a gente do momento do Calvário, quando Jesus vira para um ladrão dentro da legislação da época, e fala, quando observa arrependimento sincero naquele coração, vira para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, utilizando a linguagem que se utilizava na época. No paraíso, no plano espiritual superior, aquele plano espiritual que é para aqueles que estão arrependidos, que querem progredir, não os que estão mergulhados no que até chamam no Evangelho de morte espiritual, aqueles que ainda estão mergulhados na iniquidade e não querem acordar ainda para o progresso, para a vida, estão perdendo tempo nessas grandes zonas de sofrimento. Ele fala para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo. Com certeza Jesus observou nele arrependimento e o efeito da lei deu certo.
E a gente vai compreendendo essa paternidade, agradecendo a Jesus por mais essa reflexão de Emmanuel.